Muito bem. Mais uma vez, nossos encontros, agora nós vamos falar sobre os princípios recursais. Os princípios recursais, eles servem para que possamos nortearmos. O princípio é a base para que o que nós podemos ou não podemos fazer. O que nós temos a oportunidade processual ou não. Então, o princípio nos ajuda a entender melhor as questões procedimentais dentro de um processo. Então, a primeira coisa que nós vamos ter aqui, então, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os princípios recursais. Então, a gente vai falar sobre os princípios recursais. Esses princípios recursais é que nos norteia, que nos, assim, possamos entender, que a gente tem que entender antes de entender cada tipo de recurso que eu possa interpor conforme o rol do artigo 994 do nosso Código de Processo Civil, que nos elencou quais recursos que o Código de Processo Civil tem disponível para que autor ou réu possam se recorrer. O primeiro princípio que nós vamos aprender aqui é o princípio que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Nada mais o duplo grau de jurisdição, ele nos coloca na seguinte linha de pensamento. Toda vez que eu quero recorrer, é porque eu, insatisfeito com a decisão, eu vou recorrer para que outro órgão do Estado, juiz, possam verificar se a decisão anterior está realmente correta. Então, como eu tenho um duplo grau de jurisdição, quer dizer assim, eu não satisfeito com este grau de jurisdição, com essa decisão, eu vou interpor um recurso para que outro órgão possam verificar as condições que assim postas. Só que eu sei que para eu usar do duplo grau de jurisdição, eu posso ter alguns impedimentos. Eu tenho a liberdade de recorrer. Então, assim, nós temos a liberdade de recorrer. Todos, eu tenho a liberdade de recorrer. Porém eu observo alguns preceitos que são pertinentes ao direito do duplo grau de jurisdição. Então, a primeira coisa eu tenho que saber aqui que eu tenho que ter aquela coisa assim chamada de motivação. O que é isso? Essa motivação nada mais existe realmente motivação para apelar? Exemplo, o meu pedido era 10 mil, o juiz concedeu 10 mil, não tenho o que apelar, perfeito? Eu tenho que verificar a questão da tempestividade. Eu tenho que verificar a questão, geralmente, do preparo, quer dizer, se eu não estiver sob o pago da justiça gratuita, eu tenho que pagar as custas as custas pertinentes aí desse recurso em razão da exigência de cada corregedoria que são postas, eu tenho que pagar aí essas custas, correto? Eu tenho que verificar a questão que eu chamo de cabimento. Aqui ficou ruim, né? Cabimento do recurso. O recurso é cabível nessa fase do processo, então isso eu tenho que verificá-lo se é cabível aí para esse recurso. Eu tenho que verificar também a quinta situação é chamado de a quinta situação é chamado de legitimidade recursal. Vocês lembram que quando eu estava falando de recurso adesivo, quem podia e quem não podia recorrer, então aqui também eu tenho que verificar a legitimidade recursal. Se eu tenho legitimidade para recorrer. Eu tenho interesse. O interesse, gente, é nada mais o que eu pedi veio parcialmente procedente ou improcedente. É isso que eu chamo de interesse, que é a mesma coisa de motivação, né, que nós já falamos ali no item anterior. O 7 é a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. Então, o 7 eu tenho que a questão que eu posso chamá-lo de inexistência, a inexistência de fatos impeditivos, perfeitos, ou extintivos.
ou extintivos do poder de recorrer. Do poder de recorrer. Que seria esta situação? Vejam bem, por exemplo, se você pegar o artigo 1007 do Código de Processo Civil, no parágrafo 6º, ele vai dizer para você se faltou preparo. Então, se você não está sob o páreo da justiça gratuita e falta o preparo, falta pagar, você ficou impedido de ainda existência de fatos impeditivos. Você está impedido de recorrer, perfeito? Porque você teria que pagar. Hoje, o novo Código de Processo Civil dá a chance, se você não pagou nada, você paga em dobro. Perfeito? Pagar em dobro. E se você já pagou alguma parte, você tem que complementar em 5 dias. Isso aí tem a nossa diferencial aí do nosso Código de Processo Civil de 2015. Isso está no artigo 1007, parágrafo 6º do nosso Código de Processo Civil. Se você pegar o artigo 1035 do Código de Processo Civil, não há repercussão geral. Então, assim, quando eu estou recorrendo, por exemplo, para que eu possa fazer um recurso, gente, já existiu situações pertinentes à repercussão geral, por exemplo. Se eu teve aqui uma repercussão geral, o que é isso? Eu não há mais por que eu recorrer, porque esse tipo de matéria já foi discutida no STF e já foi como repercussão geral. Então, assim, não adianta você mais ir tentar recorrer, porque é impeditivo, não tem mais a razão de recorrer. Então, um exemplo também, por exemplo, já tive questões de ações repetitivas, também eu não tenho mais porque vou ter que ter aquele sistema que já foi posto, e aí eu vou cumprir, se a causa de pedido e o pedido são os mesmos. Dentro desse pensamento, eu tenho aí essas questões, por exemplo, incidente de assunção de competência, também tem a mesma situação, em razão particulares que eu estou impedido de recorrer. Então, for lá no artigo 932, você vai ver que o relator, ele coloca o artigo 932 do CPC, ele faz então um preâmbulo para ver se é pertinente o seu recurso. Isso aí chama-se as questões do duplo grau de jurisdição. Todos podem recorrer, porém existem as circunstâncias que podem ser impedidos extintivos. E só vou apagar aqui porque o nosso quadro é pequeno, mas depois da gravação qualquer um pode retorná-lo, né? Aí o 8º ponto aqui, a gente vai falar da tempestividade, que eu disse para vocês que a questão da tempestividade, eu tenho 15 dias úteis para recorrer, ou então 5 dias se for embargos de declaração. Eu não posso perder esse prazo, senão o meu recurso fica intempestivo. Preparo, que eu disse para vocês que nada mais é a questão que, se eu não estou no quadro da justiça gratuita, eu tenho que recolher as taxas para recurso. E a regularidade formal. Regularidade formal, eu tenho que todo recurso, gente, que eu tenho que fazer, eu tenho uma regularidade, eu tenho um formato para eu fazer a peça de recurso, certo? Que nós vamos aprender no final deste módulo, como que eu faço essa peça. Então, assim, como que eu primeiro tenho que dirigir ao juiz a quo, para depois eu tenho que dirigir à Câmara, eu tenho que contar os fatos, a motivação da reforma, as questões conclusivas. Então eu tenho que cumprir uma regularidade formal. Esse formalismo, ele é necessário e é exigido. Essa regularidade, esse formalismo, ele é indispensável. Então eu tenho que seguir essas questões para que eu possa cumprir o duplo grau de jurisdição, que é um direito de todos, um direito constitucional, perfeito? E até mesmo se eu tiver a questão da causa madura, que é aquilo que o juiz de primeira instância não observou, mas que não tem necessidade de voltar na primeira instância novamente, pode ocorrer aí a questão da causa madura, o duplo grau de jurisdição mitigado. Que o próprio desembargador, a própria Câmara, ela pode então dar-se aí uma reforma, porquanto julgando, que não é a função do colegiado é julgar, a função do colegiado é reformar os julgados. Porém, eu tenho aí a especialidade do duplo grau de jurisdição,
que eu posso chamar ele de mitigado, que a Câmara, o relator, vendo situações que a causa já é madura. O que é uma causa madura? Imagine o seguinte, o juiz extingue o seu processo sem mérito, em razão de que ele entende que você deixou de cumprir qualquer parte processual. Quando chega no desembargador relator, ele vê que, na verdade, você, autor ou réu, não deixou de cumprir aquilo que o juiz assim entendeu. Ele está vendo que todos os requisitos para julgar uma causa já estão assim nos autos, já se encontram nos autos, não havendo aí, por razões peculiares, de retornar à primeira instância para reformar, para recolher provas, para colher documentos, ou colher testemunhos, enfim, qualquer necessidade que possa assim realmente prejudicar as partes, ele chama isso de causa madura e vai dizer que eu vou fazer o julgamento. Não é a função de um desembargador ele julgar no sentido primário. Ele tem ali a função do desembargador é de reformar aquilo que melhor atenda, reformar o que melhor atenda realmente a nossa legislação, a nossa jurisprudência, as nossas súmulas, as nossas causas julgadas em repercussão geral, incidente de ação repetitiva, assunção de competência. Nós seguimos essas circunstâncias aí. Isso aí eu tenho um duplo grau de jurisdição com essas exceções, tá? Agora, quando examinado pelo próprio órgão, é duplo exame. Então, existem situações que eu posso te dizer que quando eu tenho um duplo, chamado de duplo exame, eu estou dizendo que o próprio órgão que decidiu, a decisão é julgada pelo próprio órgão que assim decidiu. Então, se você verificar, por exemplo, os embargos de declaração, esses aí serão analisados pelo próprio juiz que o deferiu. Então, por exemplo, se foi o relator na fase de segunda instância, se for o juiz monocrático na primeira instância, ele mesmo vai decidir. Você verifica isso aí no artigo 1024 do Código de Processo Civil, que o prazo é de 5 dias úteis, não há preparo para os embargos de declaração, e os embargos, eles são interpostos, mas a gente vai aprender particularidades dos embargos, eles é interposto que a gente conhece de oco. Aqui, ó, a gente conhece de oco. Para uma forma melhor de memorizarmos, quando a decisão do magistrado, do desembargador, a decisão ela foi obscura, ela foi o ódio obscura, né? Ela foi contraditória, ou então ela foi omissa. Aí, se teve esse oco aí, ela ficou oca, porque uma dessas decisões não estão claras, mas nós temos a oportunidade de aprendermos exatamente o recurso dos embargos. Eu não estou falando em duplo grau de jurisdição, estou falando simplesmente em duplo exame, para o próprio magistrado que o proferiu faça novamente as suas considerações. E os embargos infringentes no âmbito da execução fiscal também será examinado pelo próprio magistrado que o deferiu. Não confunda embargos infringentes do antigo CPC, que era embargo infringente quando não era unânime a decisão, que este recurso por si, o novo CPC já o excluiu. Tá? Então, além disso, gente, o duplo grau de jurisdição, que eu não posso falar para você que seria recurso, mas que é uma exceção que, na lógica, ele já observa-se e já vem, eu tenho que fazê-lo, é a remessa necessária, que eu falei para vocês. Então, a remessa necessária, ela tem um duplo grau de jurisdição se a situação ocorrer que a sentença proferida condenar o município, estado, união, em valores de 100 salários mínimos para o município, 500 para capitais e estado e 1.000 salários mínimos para a união, vai existir aí a remessa necessária. É um duplo grau de jurisdição pertinente dentro do pensamento aí do legislador. Você vai achar isso aqui no artigo 496 do Código de Processo Civil. Também eu tenho o mandado de segurança. O mandado de segurança,
quando o mandado de segurança ele é concedido, a segurança é concedida, o mandado de segurança, há a concessão, que hoje o mandado de segurança é a lei própria, né, 12.016, esse aqui é o zero, tá? 16 de 2009, se nós pegarmos o artigo 14, no seu parágrafo 1º dessa lei, vai dizer se foi concedida a segurança, tem que ter a remessa necessária. Vejam bem aqui comigo, olha para você ver, a lei aqui é 12.000, e a 14 fala, da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação, correto? Cabe apelação no mandado de segurança, que é uma lei própria. Agora, concedida a segurança, concedeu a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, correto? Então, assim, você pega o mandado de segurança, que é uma lei esparsa, você observa que o legislador diz assim, ó, tanto quando denegar como conceder, cabe recurso de apelação. Mas quando a segurança foi concedida, aí existirá aí o duplo grau de jurisdição obrigatoriamente. Não tem como extinguirmos essa situação. A mesma coisa, gente, eu tenho para ilustrarmos aqui a questão quando eu falo da ação popular. Se a sentença foi dita por carência, ela tem um duplo grau de jurisdição, porque obrigatoriamente eu tenho que ter um fim mais próximo para essas sentenças de as ações populares. Perfeito? Então tá, então vocês entenderam o que seria um duplo grau de jurisdição. Entendeu? Eu vou rever em um órgão superior a decisão que eu tenho no órgão inferior. O segundo princípio que eu tenho, que eu posso chamá-lo aqui, olha, o segundo princípio que eu tenho, que eu posso chamá-lo de princípio da taxatividade. Então, a taxatividade, este princípio aqui, é o que eu disse para vocês que estão no artigo 994 do nosso Código de Processo Civil. O rol é o recurso previsto na lei federal e na Constituição Federal. Eu não tenho como criar outro recurso se não estiverem lá. É um rol taxativo, um número cláusula que eu tenho que corrê-lo, que eu já disse para vocês. O nosso terceiro princípio seria o princípio que a gente chama da unirrecorribilidade. Olha, vejam, olha aqui. Esse é o princípio da unirrecorribilidade. Isso significa o seguinte, que o princípio tenha o princípio da unicidade. Ele é único. Tá? Aqui, ó. Unicidade. Só tem um princípio em cada... Só tem um recurso em cada momento que você estiver na fase processual. Você só pode ter em mãos um recurso. Tá? Então, assim, se eu estou na fase de apelação, eu tenho apelação. Eu não posso fazer apelação com agravo. Eu não posso fazer agravo com agravo interno, agravo de instrumento. Enfim, eu não posso ter mais de um recurso na fase processual. Então eu tenho o princípio chamado da unirrecorribilidade. Ele é unicidade, que a gente pode chamá-la também de o quê? De singularidade. Aqui, ó, singularidade. É esse princípio da singularidade, aonde que eu só tenho o quê? O princípio é único. Para cada decisão só cabe um recurso, sendo proibido, defeso, a interposição simultâneas ou cumulativas de recurso. Perfeito? Eu não tenho aí esse recurso. Agora, eu tenho, dentro desse princípio aí da unirrecorribilidade, claro que o direito é cheio de exceções, não seria diferente, eu tenho aí algumas exceções, tá? Aqui, ó, algumas exceções que eu posso elencá-las, que é permissível terem dois recursos ao mesmo tempo e eu não estou ferindo o princípio da unirrecorribilidade, tá? Então, o recurso extraordinário e o recurso especial podem ocorrer na seguinte situação. Conforme você vai ver lá no artigo 1031 do nosso Código de Processo Civil, ele vai dizer o seguinte, você pode interpor os dois recursos ao mesmo tempo. Então, assim, se o seu caso, quando você tem um acórdão decidido por uma Câmara, onde você quer interpor recurso extraordinário, porque aqui eu tive questões que descumpriu os princípios constitucionais, eu tenho um recurso extraordinário. Eu tenho aqui o RESP, que é um recurso especial, que vai para o STJ, aonde que tem questões que violou questões de leis federais.
Então, se dentro deste acórdão proferido num tribunal de justiça, ou num tribunal de justiça, ou num tribunal regional federal, eu tenho aqui as questões que eu tenho as duas particularidades que teve, eu posso interpor esses dois recursos simultaneamente. Então, o que ocorre com essa questão, conforme fala o artigo 1031? Eu não vou ferir o princípio da unicidade, da singularidade. Eu posso interpor dois recursos ao mesmo tempo, sendo que o primeiro a ser analisado vai ser o recurso especial que vai para o STJ, e depois será analisado o STF, porque se esse aqui não prosperar por qualquer situação, este também não vai poder prosperar. Então, primeiro analisado o do STJ, depois do STF. Ou então o STJ pode entender que não se tratava das questões de recurso especial e especificamente recurso extraordinário, pode encaminhar para o STF. Então, eu vou ferir aí essa questão do princípio, essa é uma da exceção. Eu posso interpor recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. Perfeito? Primeiro vai ser analisado o recurso especial, depois o recurso extraordinário. Vou apagar aqui o tamanho do nosso quadro, mas, como eu disse para vocês, né, ficam gravados, qualquer coisa é só retornar. A outra segunda, a nossa exceção, está no agravo interno. Tá? Aqui, ó, no agravo interno. Neste agravo interno, o que é um agravo interno, gente? De uma decisão monocrática de um relator. Um relator é porque eu cheguei na segunda instância, tá? Segunda instância, tanto pode ser de um tribunal de justiça como um tribunal regional federal. Quem vai decidir aqui sobre as questões deste meu recurso será um relator, que ele então vai ao artigo 932 e verifica se o meu recurso preenche as exigências, que hoje ele tem que se elencá-lo. Se assim você entender que este relator monocraticamente ele não deixou o seu recurso prosperar e que você na verdade não vê com esses olhos, você então pode interpor um recurso que a gente chama de agravo interno, correto? Então, este aí eu chamo agravo interno, que tem no primeiro momento um relator que não aceitou. Eu tenho um agravo que nós vamos aprender depois todos separadamente, só mesmo aqui para vocês entenderem princípios, tá? Um agravo que a gente chama de agravo em recurso extraordinário e recurso especial, tá? Que é o RESP. Eu tenho um agravo para isso aqui. Isso significa o seguinte, imagine o presidente de um tribunal, então imagine o presidente do nosso tribunal aqui de justiça de Minas Gerais. Então o tribunal de justiça, o presidente ou o vice-presidente, depende, aí eu preciso de primeiro verificar o meu regimento interno, ele não deixa o seu recurso extraordinário prosseguir, tá? Ou então o seu recurso especial prosseguir em razões que não é cabível porque você quer um recurso extraordinário de uma ação, de uma matéria que já tem repercussão geral. Então, eu não tenho por que deixá-lo. Então, eu, presidente do tribunal, ou vice-presidente, conforme for o meu regimento interno, eu vou proibi-lo. Eu não vou vedar, não vai assim o tê-lo. Então, imagina aqui, para que o meu recurso extraordinário possa chegar no STF e o meu recurso especial possa chegar no STJ, eu preciso de fazer um agravo chamado agravo de recurso especial e de recurso extraordinário, dependendo daquele recurso que eu tenho, que ele não subiu. E quem vai analisar se o meu recurso seria cabível ou não, vai ser o ministro de qualquer desse tribunal que nós estamos mencionando, e ele vai analisar o meu recurso, perfeito? Então, o que pode acontecer? Eu posso fazer aqui um agravo interno, dizendo para o relator, presidente ou vice-presidente, olha, o senhor está equivocado, porque o meu caso especificamente não tem repercussão geral. Repercussão geral foi outro caso, o meu é outro. Ao mesmo tempo, eu faço um agravo para um recurso extraordinário. Aí, por que o legislador ele quis pensar assim, isso aqui não posso ter o princípio que eu chamo de unicidade? Por quê? Se ele, então, interpôs o recurso extraordinário, perfeito? E o presidente ou vice-presidente não assim o admitiu, se ele faz o agravo interno,
até ele analisar o agravo interno, o seu prazo para um agravo em recurso especial extraordinário acabou. Aí você ficava assim, eu estou à perda da mercê, o que eu faço? Então, para que não houvesse prejuízo às partes, o legislador assim entendeu, eu não posso ter aqui o princípio chamado princípio da unirrecorribilidade, porque eu não posso prejudicar as partes. Então, você pode interpor os dois agravos ao mesmo tempo. Um para ser analisado aqui pelo presidente ou vice-presidente, o outro para ser analisado pelo ministro. Aí você me diz assim, se ambos aceitarem, ok, é tudo que eu sonhei. Se este não aceitar, mas esse aceitar, ok. E se esse não aceitar e este aceitar? Não adianta, porque quem deveria ser o último a aceitar não aceitou. Eu só queria que eu posso ter situações que eu posso interpor os dois juntos. Isso é minha exceção aí, minha exceção dessa questão do princípio da unirrecorribilidade. Unirrecorribilidade. Agora, outro fato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é muito importante, a gente ter a seguinte informação. Se você tem lá o artigo 1013, certo? Do parágrafo 5º do nosso Código de Processo Civil, vocês vão aprender comigo ainda, que hoje, quando eu estiver ensinando a apelação, que hoje eu tenho o seguinte, eu tenho capítulos de sentença, tá? Então, o que é um capítulo de sentença? O que é um capítulo de sentença? Esse capítulo de sentença é quando a decisão de parte do processo. Então, o juiz julga. Se você assim não aceitar, você tem um recurso chamado de agravo de instrumento. Tá? Então, se você pega o artigo 356, lá no parágrafo 5º do nosso Código de Processo Civil, ele vai dizer, sobre decisões de capítulos de sentença, é parte, né? Você tem que interpor o agravo de instrumento, que está elencado no artigo 1015 do nosso Código de Processo Civil, aqui no inciso 2º. Tá? Nós vamos aprender depois, especificamente, agravo de instrumento. Porquanto, o princípio chamado da unirrecorribilidade, quer dizer, eu não posso ter dois recursos ao mesmo tempo, então, assim, não erre essa situação, porque lá fala assim, o parágrafo 5º do 1013, vamos lá para a gente ler para vocês verem. Eu preciso de voltar aqui nessa lei, e o 1013, perdão, o 1013 vai me dizer aqui, ó, a apelação vai devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ao parágrafo 5º ele fala assim, o capítulo da sentença, como eu disse para vocês, são situações de que eu tenho, por exemplo, dois pedidos. Um pedido já está resolvido, então ele sentenciou esse pedido, ele encerrou, porque não há mais o que ter para ser feito dentro desse conceito do meu pedido, ele já foi resolvido. Então ele fala, o capítulo de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória impugnada na apelação e não no agravo de instrumento. Então eu não tenho aqui o princípio da unirrecorribilidade não vai me permitir, não me permite que eu, deixa eu fechar aqui que eu abri errado, não me permite, em razões esse erro, que a gente poderia chamá-los de erro crasso. Então, se a sentença, que eu tenho um capítulo dessa sentença, esse capítulo dessa sentença confirma, concede, então ele confirma, ele concede, ou então revoga a tutela provisória, que vocês já aprenderam anteriormente, do artigo 300, a tutela provisória. Então ele confirmou, concedeu, revogou a tutela provisória. Aí, gente, é impugnável somente na apelação e não no agravo. Por quê? Eu não tenho dois recursos ao mesmo tempo. Este é de apelação e não de agravo. Então, depois nós vamos ter a oportunidade de discutirmos isso mais a fundo, mas somente passando nesse princípio, nos princípios que norteiam nossos recursos, não poderia deixá-lo de citá-lo para vocês. Perfeito? E a outro princípio é o princípio da fungibilidade. Então, anota aí, nós temos o princípio da fungibilidade. Esse princípio da fungibilidade é o seguinte, o recurso recebido como se fosse outro, tá? Só que
a instrumentalidade das formas, que seria isso, você pega o artigo 283 do nosso CPC, ele vai ver que todos os recursos têm que ter uma instrumentalidade das formas. É expresso aí no nosso Código de Processo Civil. Não cabe um recurso pelo outro, certo? Então cada um tem um recurso. Então, isso aí é o princípio da fungibilidade. Mas também, como toda parte na vida tem exceções, não seria esse aqui que não ia ter as minhas exceções, perfeito? Então, se você ver o artigo 1024, no seu parágrafo 3º do CPC, ele vai dizer para você sim, aqui ó, se você aqui nessa situação aqui ó, quando o relator ele não recebe ou ele não acata o seu recurso, você não pode interpor embargos de declaração, e sim um agravo interno. Mas se você o fez, você tem o princípio da fungibilidade. Olha aqui o artigo 1024, que ele acata. E fungibilidade é o seguinte, é porque você não interpôs o recurso correto, e então vai lhe converter. O juiz jogará os embargos em 5 dias, artigo 1024. Agora o parágrafo 3º ele diz assim, que, ó, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender se este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para no prazo de 5 dias completar as razões recursais, de modo a ajustá-los às exigências do artigo 1021, que é o artigo do agravo interno. Então, quer dizer, quando existe uma situação em que o seu relator ele não aceitou, ele não acolheu o seu recurso, só cabe agravo interno. Se você faz embargo de declaração, é quando tem o oco, que nós aprendemos há pouco aí, né, que é omissão, contradição e obscuridade. Ele recebe os seus embargos e em 5 dias manda você emendá-lo. Emendar aí, porque aqui cabe agravo interno. Mas você não vai perder o seu recurso, tá? Por causa do princípio da fungibilidade. Então, o princípio da fungibilidade é essa riqueza para o operador do direito. Outra situação que eu tenho o princípio da fungibilidade é o recurso extraordinário e o recurso especial, tá? Então, quando você verificar lá no artigo 1032 e no artigo 1033 do nosso Código de Processo Civil, você vai observar que eu deveria ter interposto um recurso extraordinário, porque, na verdade, houve violação, houve não a interpretação correta da nossa Constituição Federal. Ou então tem que interpor o resto, porque houve violação e não interpretação devido às nossas leis federais, uma lei federal. Então, são recursos diferentes. Mas como eles podem serem muito juntos e podem, assim, terem interpretações que possam confundir o operador do direito ou o advogado, o que ocorre? Você tem o princípio da fungibilidade. Chega o recurso extraordinário, o ministro do STF entende que aquilo ali violou, na verdade foram leis federais, então ele vai te dar 15 dias para que você possa readequá-lo, os recursos entre o recurso especial e o recurso extraordinário. E se de fato o STJ aqui, por exemplo, diz para você não cabe recurso especial, mas cabe recurso extraordinário e não existir repercussão geral, não é possível de ter esse recurso extraordinário. Perfeito? Porque aí quando eu vou mudar de recurso, eu tenho que adequá-los dentro das exigências também daquele recurso. Mas eu tenho o princípio da fungibilidade, eu não vou perder o meu recurso porque eu não interpretei da forma devida. Então eu tenho essas duas condições que eu vou chamá-los de exceção do princípio da fungibilidade. Tá? A fungibilidade, gente, ela não se aplica a erros grosseiros, aqueles erros crassos, perfeito? Por exemplo, assim, eu tenho que interpor um RE, que é um recurso extraordinário, quando denegado o mandado de segurança da súmula 274, por exemplo, aí eu não tenho como seguir. Então, por exemplo, tem que interpor um recurso extraordinário onde era o ROC, isso que eu queria dizer. Interpor um recurso extraordinário, onde na verdade é cabível o ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Aí eu não tenho o princípio da fungibilidade, isso é um erro crasso. Eu tinha interposto o recurso ordinário constitucional, que é o ROC,
e, na verdade, interpôs um recurso extraordinário. Está errado, eu não tenho como aí prosseguir, eu não tenho o princípio da fungibilidade. Então, a fungibilidade ela não se aplica em erros grosseiros, aqueles erros crassos. Exemplo do artigo anteriormente que eu estava dizendo para vocês, por exemplo, o artigo 1013, parágrafo 5º, do capítulo de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Aí você faz um agravo, é um erro crasso. Não tem como eu aderir aí o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade é adequado somente para essas duas posições que nós estudamos, não sendo possível em qualquer circunstância que se erra. Agora, nosso próximo princípio é chamado do princípio do reformatio impégio. Então, olha aqui, olha. É chamado do princípio do reformatio. Deixa eu pegar minha caneta aqui, né? Do reformatio impégio. Isso é o seguinte, no popular, eu não vou recorrer para ficar pior do que já está. Tá? Ninguém pode reformar para piorar. Perfeito? Então, imagina, eu tenho eu sou o autor, tá? Eu sou o autor. Pedi 20 mil reais de indenização. O juiz me deu 15 mil. Aí eu recorro sozinho, sem o recurso adesivo, sem nada, sozinho. Ele mesmo que entenda que eu, na verdade, eu não merecia ganhar nem 15, ele vai ter que ficar com os 15. Em razão de quê? Porque eu não posso recorrer para ficar pior do que já está. Então, senão as pessoas poderiam ter receios do recurso. Perfeito? Então, assim, isso é o reformatio. Não poderá agravar a situação do recorrente. Então, a situação do recorrente não pode ficar pior do que já está. Isso, você tem que entender que eu estou fazendo um recurso sozinho, tá? Não tem um adesivo. O adesivo, a gente pode... Ou então os dois recorrem ao mesmo tempo, simultaneamente, pode ficar pior ou melhor. Aí não é isso que o reformatio impede. O reformatio impede quando você tem um recurso sozinho. O autor está recorrendo sozinho, o réu não recorreu. Ou vice-versa, o réu recorreu e o autor não recorreu. Não vai ficar pior do que já está. Tá? Então, assim, o réu recorreu sozinho aqui que não quer pagar nem os 15. Ou ele vai ter que diminuir, mas não pode falar com o réu só vai pagar 18. Tá? Não pode ficar pior do que já está. Agora, quando há os dois recursos, você está analisando para os dois, então não tem essa particularidade aí. Então não poderá agravar a situação do recorrente, mas apenas melhorar, se for o caso, perfeito? Então você verifica essa situação, que esse princípio reformatio impégio você tem lá no artigo 2º do nosso Código de Processo Civil, no artigo 141, que é bem expressivo, no nosso artigo 492, todos aqui do CPC, vai nos trazer ideias dessas questões aí do reformatio impégio. Trata-se, na verdade, é um princípio do que a gente chama de tratado do efeito devolutivo. O tanto que eu vou devolver é o tanto que você pode verificar. Câmara. Então, sim, é o tanto devolutio quanto appellutio, artigo 1013. Então, sim, essa situação aqui me diz o seguinte, olha, trata-se de um efeito meramente devolutivo. Tribunal, eu estou devolvendo para você reformar a decisão, mas não pode reformar pior, que já está. Você não pode me deixar em situações prejudiciais, você não pode agravar a situação do recorrente. Então, se eu estou recorrendo sozinho, eu mereço você apreciá-lo, mas se você entender que eu não mereço mais nada, me deixe do jeito que está. Porque senão eu ficaria inibido. Então, quando vocês lerem eu tanto, né, que olha, que é uma expressão latina, tanto devolutio é o quanto appellutio. Quer dizer, o tanto que eu estou devolvendo para você, tribunal, é que eu gostaria que você o analisasse. Não me deixe em situações piores do que eu já estou. Perfeito? Agora, gente, o reformatio impégio, contudo, tem exceção, eu também vou ter uma exceção do reformatio impégio, perfeito? Eu terei uma exceção aqui do reformatio impégio. Qual que é a exceção? Matéria que a gente chama de ordem pública. Então, toda matéria de ordem pública, o magistrado pode, de próprio ofício, alegá-la. Perfeito? Então, se você tem lá o nosso artigo 485, no seu parágrafo 3º,
do nosso CPC são matérias que se tratam de questões de ordem pública. Então, quer dizer, matérias de questões de ordem pública, a condição da ação é uma delas, a prescrição, tá? A prescrição, a decadência, a legitimidade, isso é questões de ordem pública. Ocorre que a gente chama de efeito translativo, tá? A gente chama de efeito translativo. O que é isso? Se eu recorri, aqui eu tenho o juiz de primeira instância, eu pedi 20 mil reais de indenização, o juiz me deu 12 mil, julgou parcialmente procedente e eu recorri para conseguir 20. Quando chegou no desembargador, ele verificando que eles têm uma lupa, então eles têm uma visão assim, bem holística por cima de todo o processo, verifica que houve já prescrição quando eu assim recorri ao meu direito, do direito civil, por exemplo, uma responsabilidade civil. Então imagina a seguinte situação, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, a prescrição são 3 anos, como diz o nosso Código Civil, 3 anos. Aí a pessoa, quando ajuizou essa ação, já tinham 4 anos que ocorrera o acidente. O juiz de primeiro grau poderia ter dado a extinção do processo por a prescrição. Não viu, não observou. A parte ré também não observou e passou. Não ocorreu. E o juiz de primeiro grau sentenciou. Você tem que pagar 12 mil para a parte autora por uma questão de responsabilidade civil. Então, imagine que seja uma sociedade empresária que teve um acidente na estrada, a responsabilidade é objetiva, observou dessa condição e o condenou, em exemplo, danos morais em 12 mil. O autor não satisfeito recorreu. Quando chegou o desembargador, ele percebeu que houve já a prescrição. Quando o autor ajuizou a ação, já havia passado 3 anos, havia prescrição. Então ele extingue o processo sem resolução de mérito, mas não vai ter como ele juizá-lo novamente, tá? E aí os 12 que você tinha, você perdeu. Isso aí sim. Olha bem, o princípio do reformatio império não segurou a barra para o autor, para o apelante. Ele não conseguiu. Então, quando se trata de uma questão de ordem pública, não é o princípio do reformatio império que vai defendê-lo. Ele então acabou perdendo os 12 que ele tinha. Foi traumático, foi revoltante, foi traumático, mas não tinha, senta e chora. Então, nós que somos operadores do direito, quando formos fazer as coisas, advogados, eu aconselho a vocês que sempre observem-se bem, observem as coisas para que vocês não possam terem aí nenhum prejuízo para o seu cliente, que realmente é bem triste, né? Então, eu realmente falo para vocês que nesses anos de vivência da advocacia, já tive momentos bem difíceis de superar por falta de estudar. Então, o estudante do direito é o estudante, ele não pode modificá-los aí. Outra situação, gente, por exceção, é a questão da majoração, que se você pegar lá no artigo, lá no artigo 85, no seu parágrafo 11, do nosso Código de Processo Civil, você vai ver que é o seguinte, aqui o magistrado ele pode ter a majoração da verba honorária na fase recursal. Até deixo uma dica para vocês, quando existe o recurso e o desembargador, a Câmara, não majorou, você pode fazer embargos de declaração porque eles foram omissos, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, parágrafo 11, fala, se houve recurso, você tem que majorar as verbas, tá? Então, assim, você tem que majorar as verbas. Então, ocorre o seguinte, imagine uma seguinte situação, um exemplo que nós podemos elegê-lo. O reformatio império pode prejudicá-lo, então eu estou recorrendo, tá? Porque eu julgou improcedente o meu pedido. Meu pedido foi improcedente. Eu queria a improcedência do meu pedido. Então eu queria algum pedido, digamos que eu queria danos, exemplo, morais, que é o mais famoso hoje, né? Os danos morais, e desses danos morais eu
improcedente porque eu não vejo danos morais. Aí eu vou e recorro, minha apelação. Tá? Aqui na primeira instância, como eu perdi, o juiz de primeira instância condenou em 10% do valor da causa que eu tinha, tá? Do valor da causa. E quando eu... 10% do valor da causa. Quando eu apelei, também a Câmara julgadora, que é o colegiado, entendeu-se, não, eu continuo com o improcedente, não provido. Esse não provido aqui, perfeito, eu vou majorar para 20%. Eu fiz assim, mas ficou pior do que já estava. Então, a questão do que se trata de verbas honorárias, honorários de sucumbência, não há um princípio do reformado de peste. Pode ficar pior do que já está. Então, sempre que você for recorrer, você tem que ter muita certeza para não ficar pior do que já está. Então, você vai recorrer por uma coisa, o seu honorário de sucumbência vai majorar. É tanto que a outra parte, gente, se a Câmara, aqui, os desembargadores, eles não majoraram, você pode interpor embargos de declaração por omissão, em razão de que o nosso próprio Código de Processo Civil, eles não elenca que deverá ser majorado. Perfeito? Então, exceto aqui, gente, nesse caso aqui, é o reexame necessário, que tem até uma súmula, que é a súmula 45 do STJ, que fala que não pode piorar. Claro, né? Porque imagina o reexame necessário, que não seria um recurso propriamente dito, ainda ficar pior do que já está, pois está, não posso. Mas a questão aqui do artigo 11 que a gente tem que ter essa atenção, que isso aqui pode ocorrer sim, tá? Dessa majoração aí dos nossos honorários de sucumbência, tá? Agora, um outro detalhe que eu queria só mesmo deixar como aprendizado para nós, que já tem até uma súmula do STJ, que é o seguinte, olha, se eu pedir, por exemplo, 10 mil reais de danos, danos morais só que serve essa situação, tá? Danos morais, aí me deu 5 mil, aí chegou parcialmente procedente, aí condená-lo a honorários de sucumbência dessa diferença aqui, já está simulado que não é possível. Porque agora o novo CPC, gente, para eu pedir danos morais, eu tenho que ter a quantidade, o valor. Senão ele vai extinguir sem resolução do mérito, porque você hoje não pode pedir danos morais desde que você não valorize. Você mesmo é que tem que valorar. Aí, então, se ele julgou parcialmente procedente, eu não tenho que pagar o honorário de sucumbência da diferença. Se pagar, também você pode recorrer por um erro aí, traço do magistrado ao fazê-lo isso. Perfeito? Agora, o próximo princípio seria o princípio do colegiado. Do colegiado. O que é o princípio do colegiado? É o princípio que a gente pode chamar também de colegialidade, né? Do colegiado, da colegialidade. Isto é, todo recurso, gente, a intenção de quem está recorrendo é que esse recurso seja o quê? Seja julgado por um colegiado, seja julgado por mais de uma pessoa. Não quero decisão monocrática. Tá? Eu não quero decisão monocrática, eu quero uma decisão aonde vem de o quê? De uma turma ou então de uma câmara. Que eu tenho mais cabeças pensando, tenho mais pessoas com capacidade para melhor interpretar a decisão de um juízo monocrático. Então, isso que é o princípio. Então, o juiz natural, a decisão mais ampla no âmbito recursal. Então, é isso. Você pode ver que eu tenho os tribunais de justiça, que tem as câmaras, os tribunais regionais federais, o STJ tem as turmas, o STF tem turma. Então, o STJ, por exemplo, tem 33 ministros, não é isso aqui, ó? Tem 33 ministros. Esses ministros formam lá o quê? 5 turmas. Enquanto o STF, eu tenho o quê? 11 ministros que formam 2 turmas. Né? Então, com essa, 2 turmas. Eu tenho os tribunais de justiça, conforme o regimento, eu tenho várias câmaras. Então, se você olhar aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da primeira Câmara até a 8ª Câmara, cuida-se de FFF, quer dizer, Fazenda, Falência e Família. As demais matérias remanescentes se tratam aqui da 9ª Câmara para cima. Então, eu tenho câmaras. Tá? Se você chega nos tribunais regionais federais, eu tenho câmaras.
Então, isso aí é o princípio do colegiado. São formados de turmas, câmaras, sessões. Então, dentro do STJ aqui também eu tenho sessões, perfeito? Dentro das turmas eu formo sessões. Quando eu vou fazer julgamentos, por exemplo, de recursos dos embargos infringentes, para verificarem qual tipo. Então, eu tenho dentro dessas turmas, as turmas formam sessões. Então, a primeira e a segunda turma formam uma sessão. Isso significa o quê? Princípio do colegiado, da colegialidade. São julgados por várias pessoas, perfeito? A única exceção, tu vê que todos os nossos princípios, a gente se elenca por exceções. Então, quer dizer, não esqueça que tudo tem as suas exceções. Nesse princípio do colegiado, a exceção que eu tenho é o artigo. Então, aqui, ó, eu tenho essa exceção aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, né? Eu tenho a exceção que eu tenho aqui. Eu tenho a exceção do artigo 932 do CPC. Tá? Essa decisão aqui, gente, é uma decisão monocrática do relator. Tá? Monocrática do relator. Tá? Então, o relator aqui, ele vai decidir sozinho, elencado no 932, que nós vamos estudar à frente, aonde que ele pode não deixar o seu recurso prossegui-lo, em razões que já teve repercussão geral, já teve assunção de competência, incidente de ação repetitiva, ou então intempestividade, falta de preparo, enfim, a decisão é monocrática. Ou então ele pode por si mesmo decidir a extinção do processo, por princípio de uma questão que foi ferida uma ordem pública, ele mesmo fazê-lo, monocraticamente. Então eu tenho uma exceção aí do colegiado. Eu posso ter um recurso que não será analisado por uma Câmara, por uma turma, por uma sessão, e sim por um desembargador monocraticamente. E esse monocraticamente ele pode tomar uma decisão, e aí só cabe para você mesmo fazer um agravo interno, lá do artigo 1021, que também nós vamos aprender quando nós falarmos de cada recurso especificamente, pela decisão monocrática dele. Mas você viu que foi uma exceção. Poderá haver um julgamento monocraticamente na fase recursal, que não é a vontade do legislador, mas enfrentamos aí essa particularidade, tá? Do princípio aí da colegialidade, do colegiado, a gente tem esse princípio aí. Agora, no outro princípio que regem as questões recursais é o princípio que a gente chama de dialeticidade. Tá? Então, aqui, ó, esse princípio aqui chamado de dialeticidade demonstra a regularidade formal do recurso. Todo recurso tem que ter uma formalidade. Tá? Formalidade. Ele não pode fugir de uma forma. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Sabe? Outra coisa que eu tenho que ter dentro desse recurso, eu tenho que demonstrar nesse recurso, quando eu faço um recurso, que seja ele de apelação, seja ele de agravo, seja ele de embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, ROC, que é o recurso ordinário constitucional, embargos infringentes, agravo para fins de recurso especial extraordinário, eu tenho que demonstrar o meu inconformismo, tá? Eu tenho que mostrar o meu inconformismo da decisão anterior. Inconformismo. Essa que é a finalidade de um recurso, tá? Do inconformismo, por isso eu estou recorrendo. Perfeito? A outra situação é assim, a razão recursal, qual é a matéria correta? Se você está inconformado, mas o que seria o correto? Você tem como provar o que seria correto? Perfeito? Então, assim, porque eu discutir o que seria correto, eu mostrar o meu inconformismo, eu não posso dizer, estou inconformado porque não gostei, mas o que seria o correto então? Eu tenho que levá-lo. O recurso é inépcio, não tem como. O recurso que reitera pedido já debatido na primeira instância, então na segunda. Então, assim, o recurso não teria como prosseguir. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine numa fase do conhecimento, perfeito? Já foi debatido que, de fato, o José ele pagou um cheque por insuficiência de fundo que o João havia cobrado em juízo. Aí o João
inconformado, que o José pagou, mas que o José, na verdade, arrumou foi um cambalacho, mas que, para os olhos do magistrado, perfeito, não tinha nenhuma dúvida sobre aquilo ali. Então, eu volto para uma apelação para eu que simplesmente reiterar o meu pedido, ou desembargador, rever aqui porque, na verdade, o José foi desonesto. Ah, tá. Sem debater, não debati nada, sabe? Eu não mostrei para ele que onde está a falsidade, onde está o erro, onde está isso, onde está aquilo. O desembargador vai dizer assim, não vejo razão do seu recurso, você não debateu, você está pedindo para eu rever. Mas por que eu vou rever? O que está errado? O que ele deixou de observar com tanta essência que fez com que você vê eu poder mudar a decisão, eu, desembargador, né, mudar a decisão do juiz monocrático? Então, todo recurso, gente, o princípio da dialeticidade é que você tem o quê? Você não pode mandar um recurso sem debatê-lo aquilo que é realmente o seu inconformismo, aquilo que deveria então estar correto, tá? Você não pode trazer para essa linha de pensamento somente escrevê-lo. Então, eu até chego sempre que estou dando aula de graduação, falar para os alunos, você não pode pegar a sua contestação e transformar ela em apelação. Esquece a sua contestação e faz dentro do formato que é exigido, o princípio da dialeticidade, o princípio do inconformismo, que seria o correto, e eu tenho que debatê-lo exatamente demonstrando que o juiz não teve ali verificou-se as provas com carinho que deveria o fazer. É tanto, gente, que na fase de recurso de apelação, tanto você pode debater questões de matéria, tá? A matéria, quer dizer, por exemplo, não apreciou as provas como deveriam ser apreciadas, mas as provas já estão nos autos. Então, como uma questão também de processo. Literalmente, as questões processuais, as duas situações aqui, você pode elencá-los em fase de recurso de apelação, o que não é verdade quando você está em recurso extraordinário e recurso especial, que o debate passa a ser meramente só em questões processuais e não de matéria mais. Que a gente vai ver aí para frente também. Bom, chegando quase ao finalzinho aqui dos nossos princípios, que só faltam mais 3, o princípio da consumação. Então, o nosso próximo princípio é chamado princípio da consumação. O que é o princípio da consumação? Nada mais não pode desistir de um recurso para interpor outro, porque o seu prazo já está o quê? Consumado. Existe a consumação, que é a preclusão consumativa. O manejo do recurso ocasiona a preclusão. Então, como eu expliquei para vocês também anteriormente, a preclusão temporal, que é o prazo. Eu perdi prazo, então aí não tem mais recurso para eu colocá-lo. A consumativa praticou o ato. E a lógica é a prática do ato anterior a incompatível, perfeito? Então, por exemplo, apelei no terceiro dia. Aí eu não posso melhorar meu recurso de apelação. Então, no terceiro dia que já tinha publicado a sentença, eu apelei. Aqui está a apelação. Aí eu leio de novo e falo assim, vou melhorar. Você não pode ficar voltando, porque houve o princípio aí da consumação. Aqui é tá? Consumação. Perfeito? Esse é o princípio da consumação, é tranquilo. E o antepenúltimo princípio que a gente tem, que é o princípio da complementariedade. Esse é interessante, que esse veio agora com o novo CPC, ó, é o complementaridade. Esse princípio da complementaridade é o seguinte, é o princípio que autoriza a complementação de um recurso já interposto. Pessoal, você falou que não é consumativo, mas eu tenho uma exceção, sabe, do princípio quando o interposto do recurso pela parte, a decisão recorrida haja sido modificada, adaptar o recurso, é um devido processo legal. Então, eu tenho só essa particularidade para quando eu trato da complementariedade. Então, assim, eu disse o princípio da consumação, consumou. Mas se existirem as situações excepcional, o juiz vai chamá-lo para complementá-lo. Então eu tenho aqui uma exceção que eu vou elencá-lo para vocês, que é o artigo 1024 do Código de Processo Civil, lá no seu parágrafo 4º dele, é o que vai me trazer essa situação. Então, assim, imagina a seguinte situação, olha,
aqui eu tenho o autor, tá? E aqui eu tenho o réu. Perfeito? Então eu tenho o autor e aqui eu tenho o réu. O que ocorre com essa linha de pensamento aqui? O autor está pedindo 15 mil reais de indenização. Perfeito? O juiz verificou e falou, eu vou condená-lo, o réu, a pagar você 12 mil reais. Ok. Perfeito? Aí, o autor, além de ter pedido por uma indenização de danos morais de 15 mil, também pediu o quê? Uma obrigação de fazer. Tá? Uma obrigação de fazer, que era, além de me dar 15 mil de danos morais, a obrigação de devolver, por exemplo, um item X, ou não falar isso, ou não falar aquilo, ou fazer aquilo. Era uma obrigação de fazer. Isso era o meu pedido. Então, quer dizer, o pedido do autor, eram 2 pedidos. Tá? Eram 2 pedidos. A hora que o juiz sentenciou, ele sentenciou falou, não, em 15 não é, eu vou te dar 12. Ok. Quando o autor recebeu a sentença, o réu também recebeu a sentença. Tá? Aí o autor ficou assim, estou revoltado com esse juiz, porque eu pedi a obrigação de não fazer ou de fazer, isso ele nem falou, ele foi omisso. Eu preciso de fazer, antes de eu recorrer, eu preciso de fazer o quê? Embargos de declaração. Vou fazer os embargos para que ele possa, os embargos de declaração, porque ele vai ter que, o quê? Essa omissão que ele ocorreu nessa sentença, ele vai ter que esclarecer. Ok? Aí, o réu, mais revoltado ainda, e também iniciante, falou assim, no segundo dia, ele falou assim, eu já vou apelar, porque eu réu, não quero nem saber se ele foi omisso em obrigação de fazer, eu nem quero pagar esses 12. Aí houve a apelação dele. Quando o autor veio aqui e interpôs os embargos de declaração, você sabe que os embargos de declaração ele interrompe o prazo para qualquer outro recurso. Então interrompeu o prazo. Perfeito? Parou. Então quando o juiz analisar estes embargos de declaração, o que vai ocorrer aqui? Vai voltar o prazo em 0 de novo. Ambos têm 15 dias para recorrer. O réu falou assim, eu já recorri. Aí, anteriormente, no nosso Código de Processo Civil anterior, o réu ainda teria que ratificar que seu recurso foi interposto intempestivamente, que foi antes. Hoje não. O novo CPC diz, você não precisa ficar, réu, para falar que ratificar. Eu já sei que já foi feito. Porquanto, esses embargos de declaração interposto pelo autor tem um efeito infringente. O que é? Tem um efeito modificativo. Ele modifica a decisão. Antes o réu já estava condenado a 12, agora ele está condenado a 12, mas agora o que o juiz decidir, da obrigação de não fazer. E aí você precisa de ter esse esclarecimento. Quando você fez o seu recurso de apelação, você nada disse sobre a obrigação de fazer, porque ele nem tinha sido condenado sobre isso. Tá? Porquanto, eu agora tenho que dar a oportunidade de você, especificamente, tá? Você complementar, você rever sobre este item que você não falou nada no seu recurso de apelação, em razão que não existia. Este sim. Agora, os outros 12 mil aqui, se o seu recurso ficou bem feito, mais ou menos, você quer juntar a jurisprudência, esse você não pode mais não, porque esse aqui já houve a consumação. Agora, o que eu estou te chamando para você fazer é a complementariedade do seu recurso de apelação, especificamente naquele item que você não disse nada porque não existia condenação. Aí, então, eu chamo aí o princípio da complementariedade. Se você observá-lo, a gente tem isso aqui no artigo 1024, no seu parágrafo 4º, olha aqui. Caso o acolhimento dos embargos, então, que o juiz acolheu, né? Embargos caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, porque também se não modificou, gente, ele não precisa de chamar o réu. Então imagina aquele exemplo que nós estávamos dando. Se o juiz não vai, digo, improcedente a questão da obrigação de fazer, o réu não tem nada para falar. Realmente ele precisa. Então, o parágrafo fala, caso o acolhimento dos embargos de declaração, como
Não, me perdi. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, modificou. O embargado que já tiver interposto outro recurso, que é o caso da apelação, contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação, que é o caso da obrigação de fazer, que a gente estava dando exemplo, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Tá? Então, isso aí é o princípio da complementariedade. A gente tem esse aí, o princípio da complementariedade. E por último, a gente tem o princípio da imparcialidade. Deixa eu voltar para aquele nosso quadro, que é muito interessante. O princípio que a gente chama o princípio da imparcialidade. Eu errei aqui, vamos ver se que a gente consegue aqui agora. Eu no finalzinho da aula, aqui. É o princípio da imparcialidade. Aqui, ó. O princípio da imparcialidade no âmbito vertical, tá? Então, aqui, ó, no âmbito vertical. Vamos explicar isso para você ver que eu tenho esse princípio ainda, que é o último que o nosso legislador assim o elencou. Então, imagina a seguinte situação: julgado por um juiz investido na autoridade legal. Então, tem um juiz, que é um juiz togado, que teve um concurso de provas e títulos, está numa comarca X, tá? Então, ele está numa comarca X, então numa subseção Y, que é na questão da Justiça Federal. Aqui eu queria Y, né? Y, tá? Então, eu tenho esse juiz aqui, eu tenho um juiz aqui de direito e um juiz aqui federal. Então, eu tenho um juiz de direito ou então um juiz federal. Mas isso é irrelevante para a imparcialidade. O que acontece? Se você vê a imparcialidade lá no artigo 144, inciso 2º do nosso Código de Processo Civil, vai dizer que este mesmo juiz que julgou aqui uma sentença, que ele então fez qualquer decisão, né, que hoje a gente nem chama de sentença mais, né? O legislador deu o nome de decisão. Qualquer decisão, ele, julgado esse recurso, conhecer em outro em grau de jurisdição, tendo proferido decisão anterior. Então, qualquer desses juízes aqui, num grau inferior, num órgão inferior, numa comarca, no caso de juízes de direito, então, numa subseção, ou então numa seção, no caso de juiz federal, eles tomaram qualquer decisão, perfeito, eles ficam impedidos de eles fazerem parte de uma câmara, tá? De uma câmara, ou então de uma turma, para julgarem no âmbito recursal, porque eles já o conheceram da matéria anteriormente, teria aí violava um princípio ético, não é verdade? Então, o que acontece? Princípio da imparcialidade do âmbito vertical, que os juízes que tomaram decisões, qualquer decisão, no âmbito de instância inferior, e agora já está na fase recursal e ele já é um desembargador, já é um ministro, não seria aí possível, ele teria de dar como incompetente, porque estaria ferindo aí o princípio ético, porque a carreira de um magistrado pode chegar primeiro do que um processo, perfeito? Então, o impedimento, se o juiz proferiu decisão, gente, decisão tudo que eu tenho de decisão. Se não proferiu sentença, tutela de urgência, não há impedimento, é uma decisão que modifica o norte de um. Então, se mandou citar, por exemplo, a decisão. Então, ainda deferiu constituição de prova, qualquer decisão. O juiz primeiro grau manda citar, por exemplo, é uma decisão. Então, ele estaria aí impedido, perfeito? Desse aí que é o princípio da imparcialidade. Porém, a única exceção que a gente tem aqui, desse princípio aqui, é o que a gente chama da ação rescisória. É importante a gente ter essa reflexão aqui, olha. Vamos ter essa reflexão aqui para você perceber da ação rescisória. A ação rescisória, gente, que nós vamos ter a oportunidade também de falarmos no final desse curso, é a ação que, uma vez transitada e julgada, e eu tenho qualquer situações elencadas, se não me engano, no artigo 996 ou 966, agora que eu não estou bem qual que seria, eu tenho ação rescisória, tá?
Dessa ação, vamos ver aqui o artigo para que a gente não fique nessa dúvida, ou é 966 ou 996, mas eu acho que é 966. Vamos fazer aqui, para a gente não ter essa dúvida, deixa eu ver, então é 966, ainda bem que a gente veio aqui e modificou, não é 996, é 966, tá? 966 do CPC. Eu tenho um rol de situações que ocorrem, que mesmo transitado em julgado, se ocorrerem posteriormente, eu posso fazer uma ação rescisória. Essa ação rescisória, ela inicia no Tribunal de Justiça, ou então no Tribunal Regional Federal, ou até mesmo no STF, ou no STJ, dependendo da situação onde foi o meu último recurso. Agora, porém, a ação rescisória, o juiz que proferiu decisão lá atrás, ele não está impedido caso seja ele o desembargador. Sabe por quê? Porque a ação rescisória não é um recurso. Esse princípio da imparcialidade no âmbito vertical é contra recurso. Tá? É contra recurso. E a ação rescisória não é um recurso, é uma ação. A ação rescisória não é recurso. E como vocês depois podem ler a súmula 252 do STF, que ela vai dizer para você sobre isso. Mas caso tenha atuado como relator, cabível aí o impedimento. Mas no princípio ético, gente, mesmo que seja uma ação rescisória, no meu ver, o mais interessante é que esse magistrado desse como impedido, pois viola, sim, estas questões. Muito bem, a gente vai terminando aqui as questões dos princípios, quero que vocês tenham entendido, para que a gente na próxima aula dê prosseguimento agora na parte quando a gente fala como é o trâmite dos recursos no nosso tribunal.